microfone dela que tá... Oi, Elô, bom dia. Bom dia! Bom dia, bom dia! Como que vocês estão? Mais uma live aqui, nossa! A live de ontem foi fantástica, né? Desenrolou vários assuntos, vários temas, foi muito lindo. Comentem aqui, vão convidando quem precisa chegar. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre crenças, sobre livre-arbítrio, sobre influenciar o espaço que a gente está, influenciar o ambiente que a gente vive, influenciar a partir do nosso trabalho, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente entrega para o mundo. Já comecem colocando aqui qual que é a atividade hoje de vocês, se vocês estão em transição de carreira ou se tem o que vocês fazem, se estão buscando por algo diferente, né, Isis? É isso aí. E aí a gente vai ajudar vocês com essas questões para tirar o que trava, o que bloqueia a vida de fluir nos novos projetos, com objetivos de vida, objetivos pessoais, às vezes a gente quer mudar algum comportamento, alguma forma de lidar com a vida, com o dinheiro, na relação, e às vezes a gente sabe que precisa, mas não consegue fazer esse movimento. Então, coloquem aqui nos comentários qual é o desafio, onde você está batendo a cabeça, voltando para trás, caindo para trás, não avança, onde é que está o seu obstáculo que você já reconhece, para que a gente possa ajudar vocês com dicas práticas do qual o próximo passo, o que você pode fazer para sair desse lugar, tirar esse obstáculo e avançar. Muitas das coisas que a gente acredita e a gente nem tem consciência é que são os problemas que fazem a gente bater a cabeça e voltar. Ou que são os próprios obstáculos, né? Então, baseado no que vocês trouxerem hoje pra gente, a gente vai desenvolver mais esse tema. E o que não falta na nossa vida é realmente obstáculos, dificuldades, micro dificuldades, a gente fala muito isso aqui nas lives. Às vezes não é nada grandioso, não é nada um projeto tão grande, ou uma mudança tão grande, mas aquela coisinha pequenininha que a gente quer mudar, que a gente quer resolver na nossa vida. Quantos aqui de nós não queremos ser mais abundantes, abundantes de saúde, de felicidade, de dinheiro, que a prosperidade flua na nossa vida e a gente não consegue atingir esse estado, nem interno, nem externo, né? Então, ajudem aqui a gente com esses comentários para que a gente possa entregar algo específico que ajude realmente vocês. Lógico que a gente vai trazer aqui, enquanto não vem, a gente vai falando aqui, tem muitas Das ideias. escolhas, né? Das escolhas do nosso livre-arbítrio e de como a gente se bloqueia a partir das nossas escolhas, porque algo intuitivo está mandando ir para lá e algo está nos bloqueando, que é o paradigma das crenças, que a gente falou sobre isso ontem, está nos bloqueando e nos segurando, nos amarrando, porque no fundo não é o externo, somos nós mesmos. Então a gente influencia o todo, a gente influencia os ambientes, a gente influencia a nossa família, os nossos relacionamentos, tudo a partir de quando a gente é. Então, quando eu sou quem eu sou, eu autorizo o outro a ser quem ele é. Independente se as minhas escolhas não são iguais. Porque lembra, a gente se afastou da nossa essência e a gente vai retornando para a nossa casa interior, para a nossa verdadeira essência, que isso é ser quem a gente nasceu para ser. Só que se a gente não nasceu todos iguais, nós não nascemos todos iguais, por que a gente precisa ser igual a todo mundo? Então, a partir desse local interno, das nossas escolhas, a gente vai caminhando e dando nosso primeiro passo, né? Então, tem um caso aqui, acho que da Cassie. Estou com um desafio e oportunidade ao mesmo tempo. Olha lá, começa hoje um dia legal para a gente olhar para isso, para essa bifurcação que a vida nos dá. Tocar a empresa do meu pai, que já existe há 30 anos, rentável, com 65 funcionários, ou uma outra possibilidade. Que demais o seu exemplo, muito obrigada por você trazer aqui. A gente é outra pessoa. E aí a gente precisa olhar para isso, né? Me veio na hora, automaticamente, dois desenhos, filmes de desenhos.
Então, quando a gente está lá vendo a Moana, quem aqui já assistiu a Moana, coloca pra gente. A Moana, ela tá querendo seguir o seu caminho, o seu chamado, que é para ir para dentro do mar, que ela não sabe o que é. E o clã, a sua família toda, tem até uma música que ela fala que a família vive do coco, a vida vive do coco. O seu clã, o seu núcleo familiar, ele tá puxando para que fique ali nessas amarras, né? Que não são amarras. A família vive do coco, vive do coco há tanto tempo, e aquela criança tá querendo seguir o seu chamado. E aí vem a avó, maluquinha, né? Aí ela que é diferente, né? O certo é que ela que é a natural, né? Os outros são normais, segue norma, todo mundo igualzinho o outro. Tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que estudar assim. E ela quer seguir, a avó vai lá e fala, segue o seu caminho. Segue o seu caminho, né? Então, a gente olhar para isso, porque às vezes tem muita resistência desse nosso clã e da nossa formação. A forma que nós fomos colocadas e colocadas. E essa forma é difícil da gente quebrar. É bem difícil da gente tirar essas amarras e decidir aquilo que é melhor para nós. Então, esse período é muito interessante para a gente olhar para essas escolhas. Elas vão estar muito fortes no nosso dia a dia. A gente olhando para elas e a gente entende que eu sou o comando, eu estou no comando e eu tomo a decisão para ir para o próximo passo. E isso às vezes é simples, né? É simplesmente mudar a forma de se vestir, tá vindo aquele ímpeto lá, aquela força interna, aquele impulso para fazer essa mudança, ou é uma mudança de profissão, ou é essa questão que a Cassie trouxe, que é uma questão que é muito legal a gente olhar. Por quê? São dois lados que não são ruins, aparentemente, né? Não sei ao fundo. Mas desse lado é bom e desse lado também é bom, né? E o ponto é as nossas escolhas que determinam o nosso caminho. E aí a gente volta nos conteúdos anteriores do que a gente tem escolhido, o que tem feito a gente escolher, o que me faz fazer. Eu sempre falo muito disso, né? O que me faz fazer. E aí eu vou entrar já nesse ponto para ajudar a Cassie em outro aspecto, que você pode se perguntar o seguinte, Cassie. Se eu escolho ficar na família, na empresa do meu pai, o que me leva a fazer isso? É um movimento para que todos fiquem bem, que todos fiquem felizes. Havia uma expectativa na família de que você ou algum membro da família assumisse esse negócio. Então, para atender essas expectativas, é o que te faz fazer? Ou para não desagradar, ou não deixar triste, ou para que as coisas não morram, e aí fica tudo, né? Você que parece ali a única pessoa, a única solução. Então, o que te faz fazer? E aí pode ser uma outra coisa. O meu coração, ele pode ser que dentro do coração da Cassie, ele esteja alinhado com o propósito desse negócio do teu pai. E isso faça sentido para tua essência, para o teu coração, independente de quem tenha fundado esse negócio. Então, são coisas diferentes aqui, o que te faz fazer. E isso muda o jogo da tua escolha, as consequências dessa escolha. Porque se for no primeiro exemplo que eu trouxe, isso aqui vai ser muito pesado. Vai ser muito difícil. E vai minguar, você vai para o menos. A gente falou de escassez ontem, isso vai sugar, vai tirar de você ao invés de acrescentar. Mas se você está alinhada dentro da sua alma, do seu coração, na sua essência, você sabe que isso aqui, o propósito ao qual essa empresa serve, faz parte da tua essência também, então você está a serviço também de todos esses clientes, dessas pessoas, né, desses funcionários, de tudo isso. Aí a Cássia pôs aqui, meu irmão que assumiu por 20 anos e depois ele saiu, meu pai quer vender. E a pergunta quem vai tocar isso. Só que ela coloca ali em cima que é a oportunidade de desenvolver pessoas. Acho que é a outra bifurcação. Nos dois casos é para desenvolver pessoas, né? Porque se é uma empresa, tem gente. E não importa o ramo, não importa a atividade. Eu falo porque é experiência própria. Por 15 anos, 13 anos, eu fiquei no corporativo de vendas e seguros e eu desenvolvi pessoas. Eu toquei naquelas pessoas. E não só nos funcionários, não. É nos clientes mesmo. Nos clientes todos.
Então, alguém aqui já viu alguém fazer palestra de seguro de vida? Eu fazia. Porque eu queria que aquelas pessoas soubessem o benefício que elas tinham, que não era algo só para falar que tem. Para caso acontecesse algum problema, aquilo fosse utilizado. E aí, nessa época, eu ainda escutava, nossa, mas para que você vai fazer isso? Vai ter gastar tempo, custo, marketing, material? Mas porque o propósito do que me fazia vender era que as pessoas utilizassem aquilo. Então, isso é muito legal a gente entender, que a gente está numa fase, não sei vocês aqui, mas muitas pessoas que me procuram, que a gente conversa, elas estão nessa fase dessa transição de é como se fosse algo binário, né? Ou eu sirvo ao mundo, ou eu entrego os meus dons e talentos ao mundo dessa forma, só como de repente terapeuta, ou eu escolho essa outra área, quando a gente pode juntar as duas e trazer essa conexão. Onde a gente está, a gente consegue tocar. Sim, tem pessoas que querem virar terapeutas, que viraram terapeutas e que precisam passar por esse processo, porque isso vai fazê-la desenvolver mais conhecimento e sabedoria de atender as pessoas individuais. E tem pessoas que vai chegar um momento, eu atendi muitas pessoas, mentorias individuais e atendo, e nesse momento chega um ponto que, tá, eu preciso ajudar outras pessoas a escalar esses negócios terapêuticos, que seja. A Isis atende faz quantos anos, né? Se a Isis for colocar no papel quantas pessoas você já atendeu, Isis, você tem noção? Muitas, muitas. Entre alunas e atendimentos, já está aí perto de mais de 2.000 pessoas impactadas. Então, entende? Só que ela também veio da indústria farmacêutica, corporativo, e tá, e como que essas partes conseguem se unir, né? E de ontem para cá, se desenrolou uma conversa com a Janice, a gente ficou conversando depois por mensagem, depois da live, quem estava aqui ontem, e a gente quer trazer essa ferramenta aqui hoje, né? A gente trazer ela aqui, a gente vai pegar o caso dela, porque às vezes ela só vai representar o caso de muitas pessoas, né? Ela tá falando aqui que ainda tem crenças para vender, o que ela quer vender, o que eu quero vender é meu atendimento terapêutico. Eu tô lá na empresa do meu pai, eu quero vender uma ideia de que a gente pode fazer esse negócio de propósito, com propósito, por algo maior, né? Então, são várias ferramentas que a gente tem aqui que a gente pode utilizar para modificar o todo. Esses dias eu estava na estrada e eu vi uma placa de uma empresa que faz embalagens de lixo, né? Os sacos de lixo, aqueles sacos pretos. E aí tava lá gigante o outdoor, falava assim, primeira empresa a fazer saco biodegradável. Dentro daquilo pode se mudar. Então a gente começa a usar as nossas capacidades para fazer as mudanças que a gente precisa fazer. Então, Janice, posso te convidar aqui para você entrar? Isis, eu acho que tem mais alguém que colocou mais alguma coisa aí. Tem sim, Amor com Retalhos também está sempre aqui com a gente, acompanhando a live. E ela pôs que ela tem muitas ideias, porém, alguma coisa congela ela e ela não consegue desenvolver nada. E aí, na cabeça dela, fica o sentimento da culpa. Ô, Janice, bem-vinda! Eu vou terminar aqui só esse caso do Amor com Retalhos e aí a gente já vai entrar com a Janice também. Se a Janice estiver para contribuir, já vem também. E aí ela foi isso que ela se sente culpada, porque congela as ideias, ela não vai, não avança e fica presa nesse movimento, né? Aqui o primeiro ponto é transformar esse sentimento da culpa. Ele vem inato, tá aí agora, faz parte, mas aqui o primeiro passo é cuidar da sua culpa, porque a culpa é o sentimento que já vai travar, é o que vai impedir e que fica bloqueado. E os nossos comportamentos, nossas atitudes, elas são movidas pelos nossos sentimentos. Lembra de estar alinhado o pensamento com o coração? Então, quando a gente trabalha esse sentimento da culpa, no sentido de que, ok, eu congelei minhas ideias, eu não avancei, mas está tudo bem. Está me faltando algum recurso aqui que eu não consegui ainda capturar, perceber, não veio para minha consciência. E por isso não avancei. Então você começa a tirar o chicote, né, de ficar se culpando, se batendo, se criticando, se julgando, porque você não conseguiu fazer. Se você não conseguiu, é porque está faltando uma pecinha no seu quebra-cabeça. Então, muda a forma de pensar e muda o olhar para isso, né?
cuidando desse sentimento de culpa. Ok, me falta essa peça, então agora que eu sei disso, eu vou atrás dela, ao invés de me bater, de me criticar, de me julgar. Então, vai transformando, assim, pouquinho em pouquinho, pode ser dia, várias vezes você cuidar desse sentimento para que você se autorize a falhar nesse momento. Isso vai te ajudar a transformar a culpa. Eu me autorizo a não ter encontrado ainda a pecinha que falta. E tá tudo bem. Eu posso não saber ainda onde é que eu tô falhando, qual é a peça que me falta para eu compreender. Porque na busca dessa resposta, você vai encontrar a solução. Na busca de perceber o que é que me falta, você vai achar o que você precisa mudar. E olha que legal, Janice, bem-vinda! A Janice, gente, ela vai representar todos vocês, né? A gente vai trazer aqui uma ideia que a gente teve ontem, de trazer aqui alguém que, no fundo, vai representar todos. Por quê, gente? No fundo, a gente só muda o cenário e os atores. Mas a gente tem os mesmos problemas, problemas parecidos. Quem está aqui está em de repente, algum ponto de decisão, de mudança. Todos nós estamos nesse momento de mudança e a gente precisa desapegar de algo. E esse desapegar, a gente causa resistência, a gente puxa o freio de mão. E isso faz parte de nós por conta de tudo que a gente construiu esses dias. Então, Janice, bem-vinda, muito bem-vinda aqui. A gente está muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada, Sabrina, Isis. Olha, estou muito feliz de estar aqui. Meu som tá bom? Só me fala isso. Tá ótimo. Ontem eu assisti, eu vi que vocês estavam com uma série de lives. Ontem eu pude assistir, achei incrível o que vocês estavam falando. E gratidão, Sabrina, por me chamar e poder trazer a minha questão, né, a minha dúvida, esse jogo interno que fica com a gente, né, no dia a dia. Eu sei que eu acompanhei aqui as falas, né, das pessoas que estão assistindo e na verdade, o que é de vocês é meu também, o que é meu é de vocês, né, essas dúvidas, né, de como fazer. Vocês falaram ontem sobre vendas, né? Crenças limitantes. Eu achei o máximo, o máximo. Gratidão por estar aqui. Nossa, a gente que agradece. Então já coloca aí o que você acha que a gente consegue te ajudar hoje. E aí a gente vai desenrolando aqui, você representando todas nós, né? Na verdade, eu venho numa caminhada de... Eu já sou advogada, tem 30 anos que eu estou na advocacia. Advocacia trabalhista, praticamente, né? Que era a área que eu sempre atuei. E chegou num momento que eu não queria mais advogar. Aquilo não me satisfazia mais. Eu tinha um peso, comecei a ter depressão, tive que começar a fazer terapia, e foi ali que se abriu várias possibilidades para fazer algo diferente. E aí entrou esse conhecimento das constelações familiares e também no direito, e que a gente chama de direito sistêmico. Só que isso é uma briga interna minha, né? Porque, pô, 30 anos de advocacia, e de repente eles perguntam qual que é a sua profissão. E aí você já não soa mais aquela coisa de, sou advogada, né? Então, a gente criou aí uma fala, sou advogada sistêmica. Tá, ok, mas as pessoas ainda não conseguem compreender o que é esse trabalho. Eles não conseguem saber a dimensão. Então, tem hora quando eu falo assim, não sei ainda para quem que eu vendo, porque vocês estão falando dessa parte, falaram muito ontem sobre isso, né? Para quem eu vou vender o meu produto, né? O meu trabalho, a minha terapia, né? Porque muitas pessoas me procuram para fazer constelação, quer dizer, então eu sou mais terapeuta do que uma advogada. Então fica uma disputa interna em mim, quem eu sou, quem quer me comprar, para quem que eu vou falar, porque a gente sabe, se a gente está numa live, a gente está ali para divulgar o nosso trabalho, nosso produto, ajudar as pessoas.
Então, fica essa briga interna. Então, se vocês tiverem uma prática que possa me ajudar a direcionar, eu vou achar isso maravilhoso. Porque, deixa eu falar mais uma coisa. Muitas vezes a nossa alma, ela busca algo, né? Ela quer algo. Mas a gente fica lutando contra ou não confia nisso que ela está avisando. Então, ok, e aí? Como é que saber? Como é que eu vou saber o que eu tenho que seguir? Isso Né? é demais. Gratidão por você trazer esse caso aqui. Deixa eu só te fazer uma pergunta para a gente começar, né, Isis? Hoje você mais atende terapeuticamente ou mais atende com direito? Na verdade, só terapia mesmo. Tá. O meu escritório já tem uns 10 anos antes de eu começar, então agora digamos que tem uns 15 anos já, que eu já comecei a me envolver muito com a parte espiritual, né, numa uma religião que eu estava participando, e foi um processo interno também que foi lento, mas ele foi acontecendo. Então, hoje a minha advocacia, ela é assim, eu resolvo processos que eu entrei há 10 anos atrás, né? Então, eu não estou ajuizando coisas novas. Eu faço trabalho muito mais na mediação, né? De resolver os conflitos, mas o que as pessoas realmente me procuram é a parte terapêutica, é a parte da constelação e desse trabalho de mentoria. Isis, quer começar? Vou trazer alguns comentários aqui, Janice, porque eu já vivi muito disso que você está falando também. E tem um aspecto que é muito interessante, que assim, a gente tem um viés dentro da gente, né? Um viés cognitivo que temos sobre nós, que as pessoas enxergam a gente. E quando a gente está nesse misto, essa confusão interna que você escreveu aqui pra gente, né? Mas o que eu tenho dúvida se é o que a minha alma traz, se é o que eu fazia, o que eu desenvolvi até chegar aqui, que foi a sua carreira, e agora como terapeuta. Então, entre esse misto, essa grande confusão de se identificar, e aí surge esse viés, né? Então, como fica muito difícil internamente ter essa clareza, eu tenho algumas experiências que me ajudaram muito, talvez você pode testar isso para você como que funciona, que é o seguinte, se o movimento das pessoas, quem está fora, elas estão reconhecendo vários aspectos e estão me procurando, confiando a mim, né? Confiam a Janice, fazendo um movimento terapêutico. E isso elas pagam, elas fazem o movimento, elas se entregam para isso. Existe aí algo muito importante que o seu viés não te perceber. Então, você pode testar, confiar nesse movimento que essas pessoas já confiaram, né? Já fizeram, já apostaram nisso. Porque é o que você externaliza e é o que elas sentem e recebem na troca com você. Então, esse movimento, ele já tem uma comprovação. Essa pergunta que a Sabrina traz, né, o que está vindo mais? Ele já te traz uma grande resposta. Porque externamente isso já é comprovado. Você é apta, você sabe fazer isso com maestria e você inspira, gera confiança para que as pessoas estejam com você nesse movimento. Então elas te escolhem para isso. E aí volta para você lá para dentro. Você também se autoriza e se escolhe dentro disso, aí entra os conflitos. Poxa, mas tive toda essa carreira, eu desenvolvi tudo isso direito ainda, faz parte, né, da sua narrativa, da história, de quem é a Janice. Você hoje é essa terapeuta, é justamente porque você percorreu esse caminho dessa forma. Então, você vai ajudar pessoas com histórias parecidas, com movimentos, necessidades parecidos com os teus. E essas pessoas te encontram, porque existe essa conexão automática, abstrata, né, de alma com alma. Então, esse movimento já vai acontecer, já está acontecendo para você, ele já é real. Então, confiar nisso que o externo já mostra para você, já traz, porque a hora que a gente harmoniza isso dentro, esse viés, ele vai indo embora, a gente vai assumindo isso. É a Janice que foi
que é advogada, porque você ainda tem algumas coisas no momento, aí você não precisa de escolha nesse caso, porque você já é tudo isso. Você não precisa excluir, né? Não vai sair isso de você. Você é a Janice terapeuta, você é a Janice que está fazendo a mediação e que é uma ponte, né, entre o que você veio de direito e terapia, e você faz essa mediação, e hoje você faz esse todo. À medida que você vai se permitindo ser essa terapeuta, que todo mundo que está com você nos processos terapêuticos já vê, já aceitam, e você vai se aceitar dessa maneira, todas as outras partes, elas também vão se organizando. Então, aquele ciclo que pode se encerrar, ele se encerra, fecha. Então, se for futuro o direito se encerrar na sua vida, vai fechar esse ciclo e você vai seguir o fluxo só. Você só vai perceber, como você já tem aí, né? A percepção tá diminuindo. Você não tem novos processos, você não está entrando mais nisso, né? E tá tudo certo. É muito mais esse jogo interno. E aí, você que é sistêmica, conhece como trabalha esse funcionam, você pode se testar nesses campos internos, nesses aspectos seus. Eu gosto muito de usar os papéis, e a gente põe, por exemplo, lá, num campo, eu no direito, eu na terapia, eu na mediação. Embaralhe isso aqui tudo para você não ter nenhuma intenção aqui com os campos. E você sente como que essas várias faces suas se relacionam. Então, a hora que você põe aqui, né, vai entrar em contato com o campo que, sei lá quem que tá aqui, é qual a face da Janice que tá aqui. É a Janice do direito. Como que ela está olhando para as outras Janices? Ela tá bem? Ela tá em conflito? Porque aí você consegue separar qual é o conflito interno dentro de você e isso facilita, né, a percepção. E aí você já vai saber fazer o reparo do que você precisa aí dentro e pronto, integra as três e tá tudo certo. Vamos lá, próximo passo, né? Vai se entregando, é uma possibilidade. Olha que lindo, Ai, gente. Lindo, gratidão. Eu só vou complementar aqui, Janice, aí você traz mais informações, de repente, aí para nós. Eu passei por isso quando eu decidi mandar fechar o meu escritório. Então, imagina só, eu tinha acabado de montar o meu escritório de seguros, estava lá com 8 lugares, tinha mandado fazer móveis planejados e eu ia contratar um monte de pessoas. E aí eu também comecei uma confusão muito grande interna. E eu falei, não, eu vou ficar aqui um mês para eu entender o que está acontecendo. Claro que eu não entendi, só foram algumas peças para eu tomar as próximas decisões. A gente não vai ter o final, né? É a caminhada que é o ponto. E aí, naquela época, eu entendi que eu precisava fechar. Eu não ia contratar 8 pessoas, nem uma que seja, para ter pessoas sobre a minha responsabilidade, sendo que eu estava com aquele conflito do que eu queria fazer. E aí, a partir daquele momento, eu começo a mergulhar nesse profundo conhecimento. Já tinha muito conhecimento que tinha vindo da neurociência, dos perfis comportamentais, de como a gente funciona, de como a mente trabalha e tal. E eu também não entendia qual que era o caminho. E comecei trazendo esse autoconhecimento para as pessoas em formas de mentorias do propósito, de se entender. E tem até a Tati, ela tá aqui, ela pode até comentar aí, Tati. Eu não sei se você ainda tá, acho que tá. A Tati, ela era professora de escola pública há 20 anos. Ela ama ser professora de criança, ela tá aqui, Recanto a Baiomi. Ela ama ser professora de crianças e ela se viu nesse conflito também. Tá, mas por que eu quero sair? Aí vem dois lados, né? Algo que eu gosto, no caso dela, e ainda tem a própria estabilidade que existe do serviço público, certo? E ela foi lá e tomou a decisão dela, saiu, e hoje ela faz um trabalho com crianças dentro de escolas. Então, as escolas públicas contratam ela. Se fosse eu, Sabrina, fui lá e fiz um negócio ótimo em contação de história, em criança, eu não conseguiria acessar esses lugares. Porque isso é neurônio espelho. Neurônio espelho. A gente se espelha
com aquela outra pessoa. Aqui, qual que é o nosso espelhamento, meu e seu? De eu ter feito essa transição, de ter desconstruído um consultório, um escritório e etc. A Isis, qual é o espelho? Ela também desconstruiu lá que ela trabalhava com a biomedicina e indústria farmacêutica. E ela precisou desconstruir. Só que vai ter pessoas, que é esse o desenho que eu fiz aqui, que você vai chegando, caminhando, conforme você vai caminhando, você vai encontrando a integração dessas partes. Como assim? Aqui é a sua versão advogada, né? E aqui é a sua versão terapeuta. Então vai chegar uma hora que você vai conseguir encontrar esse meio aqui. Esse meio vai se formando. E como que isso vai se formando? A partir do nosso caminhar. Quer dizer, então, que eu vou ter que ser terapeuta de advogados? Não, é que a nossa mente ela quer uma resposta cirúrgica. É isso, ou é aquilo, né? E aí a gente começa a entender, ou é aqui ou é aqui. Não, mas qual que será que é o seu neurônio espelho com advogados? Entende? Qual será que é o potencial que você pode trazer? Necessariamente você precisa trazer o direito sistêmico? Não, mas existe um espelhamento ali de informações. Então a gente pode ir usando e potencializar. Então agora aqui, o que tem acontecido esses dias? Eu tenho percebido muito essa vontade, você está sendo um portal para isso, muito obrigada, de trazer, tá? Eu queria vender o meu trabalho, eu queria trazer, porque eu não posso eliminar todo o meu conhecimento de business, de negócio, de vendas, de escalar, entende? Agora eu posso utilizar isso em uma nova oitava, de uma nova forma, para auxiliar as alunas a criar os produtos delas, para ensinar nas mentorias que eu faço, a pessoa a vender a sua terapia, o seu trabalho. Então, a gente fica muito nesse binário, né? Ou é isso, ou é aquilo. Então, agora traz aqui como que você enxerga, a pergunta que você quer fazer, ou a colocação que você quer trazer. Ai, vocês são maravilhosas, né, nesse sentido. E eu tenho uma novidade para vocês. Vocês talvez nem estão sabendo, mas eu escrevi um livro na pandemia e ele está sendo lançado agora. Quer dizer, eu estou preparando esse lançamento e é justamente onde eu conto a minha trajetória dentro dessa transição dessa advocacia tradicional para esse trabalho que ele tem essa junção, né? Ele tem essa junção terapêutica e tem essa junção jurídica, né? E eu estava muito resistente, porque eu escrevi o livro, então demorou para ficar pronto. Eu tive contratempos com a editora, assim, contratempos no sentido de, demorou, e falta de comunicação ali. E aí, mas eu sei que não é, por exemplo, não é o outro, sou eu. Então, como eu estava nessa luta interna, então eu não queria mais, né? Eu não queria mais o direito. Falei assim, não, eu vou só atuar na área terapêutica, mas isso também não funcionou. Entendeu? Então, assim, e o livro está me trazendo de volta de novo. Falo assim, poxa, mas agora que eu tinha decidido em seguir só meu lado terapêutico, agora tem um livro que me amarra de novo aquela parte do direito que eu já não queria mais. Então, por isso que eu falo que é uma luta interna, mas o livro ele vem com uma outra força, né? E Como você algo. percebe que ele não amarra? Mas ele é tão Ele não novo. amarra. Quem que vai Não, se espelhar? Quem que vai se interessar em ler esse livro? Serão médicos? não. Não. Serão advogados. O que talvez você vai trazer ali? A inspiração para esses advogados para que dê o próximo passo deles. Então, não é que amarra aquilo, é que a sua história. Esses tempos atrás, a gente fica buscando ou é isso ou é aquilo, né? Eu fiz um treinamento, acabou, acho que faz 2 meses. Eu fiz um treinamento de 2 meses para uma instituição bancária para vender seguros. Só que eu trouxe o que? A minha energia hoje. Então, quando a gente se coloca a serviço do todo, aí a gente coloca as nossas potencialidades e as nossas capacidades, os nossos talentos a serviço.
E aí, às vezes, muitas vezes a gente quer entrar em uma outra caixa. A gente quer sair de uma caixa e entrar em uma outra caixa. E a gente precisa cuidar dessas caixas, né? E a gente estava falando sobre esse movimento de entrar em caixas, sair de caixas, né? Exatamente. E essa sugestão de você colocar os campos são essas caixas que você habitou e que fazem parte agora da estrutura da nova caixa da Janice, que é uma caixa mais espaçosa, ela cabe mais coisa, ela é diferente, tem uma outra energia de fato, porque construiu muita coisa, né? Então, é inspiração, é conexão, você gera movimento em outras pessoas dessa forma. E aí, quando bater a dúvida, olha para o que elas estão te falando. Aí você vai falar, então, peraí, agora desfaz esse viés. Eu tenho algumas respostas já prontas. É só eu harmonizar isso, permitir, né, que conviva dessa maneira, porque não precisa ser binário. Nossa, eu e a Sabrina, a gente está muito nisso. Precisa ser isso ou aquilo? Eu preciso estar aqui ou só fazer, ou só ali? Às vezes, em alguns momentos, dá para fazer das duas coisas, né? Dá para a gente se dividir, dá para acontecer isso. E aí, está desenvolvendo, todos nós, acho que como seres humanos, a gente está nessa fase de desenvolver essa habilidade de várias frentes ativas, várias faces ativas e poder produzir e entregar coisas, a cada uma à sua maneira. E a gente consegue dar conta disso. Porque quem aqui, não só a Janice, todos que estão acompanhando, quem vai assistir depois dessa live, não teve tantas experiências, inúmeras transformações, e que isso não precisa ficar lá para trás, né? É inativo. Talvez a gente não use o termo, como a Sabrina falou, direito sistêmico em alguns momentos, mas isso está lá dentro, isso compõe essa força, isso está trazendo, né, o pontinho que vai brilhar ali no coração da outra pessoa. E aí a gente faz um processo em conjunto de crescimento. Então é bem gratidão, Janice, por você aceitar esse desafio de estar aqui, de expor isso, né, publicamente, e porque eu sei que ajuda várias pessoas que estão aqui acompanhando, porque é um dilema de muitos que estão com consciência e fazendo esse avanço, né? Então, gratidão mesmo por estar aqui conosco. Sabrina, por ter tido essa iniciativa. Eu também agradeço e acho que assim, gente, coloquem aqui. Quem mais se vê nessa mesma situação que a Janice, né? A Cássia até perguntou se essa live fica gravada. Então, olha como que é o campo, né? Porque ela trouxe a questão que ela também está numa bifurcação lá da escolha do negócio da família. Aí a Janice já estava aqui para vir, a gente já tinha conversado para ela vir. Então, o campo vai trazendo. Então, a Janice só está representando aqui todas nós, né? Então, coloquem aqui como que tá esses momentos de escolha. E aí, a Janice trouxe um exemplo de carreira, de posicionamento, mas muitas vezes no âmbito interno, das decisões relacionais, nas decisões de ser funcionária, CLT ou empreender. Né? Então, cada pessoa vai estar aí no seu processo passando. Não, eu tenho vontade de atender pessoas, influenciar pessoas, ser terapeuta. E aí, Janice, para a gente concluir aqui, pensa o seguinte: se a gente fosse falar da sua história, o tal do 80-20, 80% da sua história é o quê? É direito ou é terapia? Eu acho que é o direito, né? Que são 30 anos. Né? Então, 20% é o terapêutico. Então, a maior parte da sua potência, ela vem dali. E isso não quer dizer que precisa ser daquela forma. A gente precisa deixar aquela forma com que a gente aprendeu morrer, destruir, para a gente construir uma nova forma. Então, essa história ela não vai sair, assim como 80% da minha história é vendas. Hoje, o que eu adoro? Eu adoro vender os alunos, vender terapias. Eu vender um para o outro e falo, marca aqui. Isis mesmo, já mandei um monte de gente para ela. A pessoa já chega comprada. Porque eu já vendi o atendimento da Isis para a pessoa. Então, não tem como eu negar. Isso é 80% da minha capacidade. O ponto é a gente fazer essa integração, né? Essa integração. Como? Caminhando, né? Experimentando. De repente, advocacia com
terapia, como que eu consigo juntar, como que eu consigo transformar. Ai, se não é, tá tudo certo. Eu precisei ir pro não é por 3 anos, 2, 3 anos. Então tá, às vezes não é, e depois da caminhada que você vai conseguindo integrar. E é sempre caminhando, né? O caminho se entende caminhando. Então, nossa, a gente agradece profundamente o seu exemplo aqui. Gente, coloquem aí como foi para vocês. Tati tá aí, que eu usei o exemplo dela, que hoje ela vai, e ela estava fazendo esses dias numa escola municipal aqui em Campinas, meditação e respiração com os professores. Você acha que isso chegaria se fosse alguém de fora tentando oferecer? Nunca. Então é esse o ponto, a gente entender que de onde a gente vem, a nossa história, 80% da nossa história conecta muito com o que a gente faz, experimenta e vive hoje. Gratidão. Que lindo! Que lindo! Adorei, gente. Sigam essas maravilhosas. A Sabrina, a Isis, aqui em cima, ao lado do ao vivo, se tiver seguidores meus. Siga essas maravilhosas. Eu vou salvar essa live de vocês no YouTube, posso? Pode? Claro que pode. Posso? E vou marcar vocês também, vou marcar o Instagram, porque isso que vocês acabaram de fazer aqui ao vivo, eu acho que tem muita gente que está se espelhando. Gente, coloca aqui embaixo se isso fez sentido para vocês também, o que essas duas fizeram comigo aqui nesse momento, né? De realmente olhar para aquilo que muitas vezes eu não quero olhar, que eu nego internamente, e a gente sabe o que a gente mais nega, mais força pega, né? Tudo que eu nego, mais forte fica dentro de mim. E então, assim, tudo isso faz muito sentido que vocês falaram e representaram. Esse final de semana eu vou para uma imersão lá na Eduz, que eu fui convidada, né? Porque eu tenho cursos, eu tenho coisas na Eduz salvas lá. E isso que vocês fizeram agora aqui ao vivo vai me ajudar muito de ter muita clareza para aquilo que eu preciso buscar e falar, para quem eu vou falar, como que eu vou dirigir isso tudo. Então, gratidão imensa por esse campo maravilhoso e que eu pude ser atraída aí para vocês, tá? Muito bom, e parabéns pelo seu livro, Janice. Quando tiver a publicação, conta aqui pra gente contar também, compartilhar e falar, né? Parabéns por essa iniciativa também. Tem que ter peito, vontade, os desafios internos, super Janice, e a gente pode dar esses passos que isso dá certo. E já livro aí. Parabéns também. Gratidão. Gratidão, Janice. Obrigada, viu? Foi maravilhoso. Tchau. Foi muito legal, muito importante pra gente também. Um beijo. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Vou sair aqui. Tchau. Tá bom, um beijo, tchau. Gente, vocês percebem que nossa mente, ela quer algo fechadinho? A nossa mente, ela quer algo estático. É isso, é aquilo, todos nós. Esse é o nosso grande sofrimento. É a nossa grande resistência. De entender que não é estático e que é transformado e que não é mutável, que a gente precisa sair dessas caixas que a gente vai se colocando todo santo dia. Cada dia a gente tem que fazer um esforço para sair de uma caixa que a gente está se colocando. E é exato esse ponto que a gente vai caminhando e a gente vai descobrindo, e se mudar tá tudo bem, né? A gente precisa quebrar essas resistências da nossa mente, né? E aí, Isis, o que você achou? O que você quer concluir? Eu quero mais disso. Quem quiser participar com a gente nas lives, trazer aqui, falar, quer escrever, quer contar, quer falar. Quem tem o desafio de aparecer na câmera e sair falando e quer desafiar a fazer isso, vem aqui, tem esse espaço para te ajudar. Você vai poder falar, nossa, mas agora eu tô aqui travada na minha crença de o que estou fazendo, como é que está o estado interno? E a gente ajuda
ao vivo aí com esses desafios, esse ou qualquer que vocês tiverem. Então, vamos fazer mais de convidados aqui para a gente poder transformar. Obrigada. Gente, demais, demais. Essa atuação, assim, quem quiser, ó, manda lá no direct, conversa com a gente. Se às vezes quiser até colocar já o caso e a gente elabora aqui ao vivo a situação, etc. E esse exemplo que a Janice trouxe. E comentem, encaminhem para todo mundo. Tem muitas pessoas passando por essa dúvida de transição de carreira, do que eu faço, se eu sou aquilo, se eu sou aquilo outro, porque a gente quer um rótulo, né? Então, tem muitas pessoas passando por esse processo. Encaminha lá para essas pessoas. Às vezes é a chave que a Janice vai trazer, do exemplo da Janice, que vai virar na vida daquela pessoa. Então, comentem aqui como que foi, qual foi a maior sacada. Amanhã a gente está aqui de novo às 8h30 com essa interação. Se tiver alguém ali, a gente vai convidar, nem que não mande, mas se a pessoa sentir, quiser entrar ali, colocar o tema que ela quer trabalhar para ver se é algo que a gente sabe e consegue e pode contribuir, né? E a gente vai desenrolando, né? Gratidão, gente. Nossa, foi lindo demais. Um beijo, boa semana e até amanhã, 8h30, novamente. Beijos. Um beijo, tchau.